O Ed B, por exemplo, fala, a nível de acesso, Deodoro seria ótimo. Para mim seria sensacional, o Ed B. Só que, Ed, eu não sou favorável. Você sabe por quê? Porque você construir um estádio, por exemplo, quanto mais longe do centro ou de áreas turísticas, você quebra a questão do patrocinador. Por exemplo, quem mora na Barra chega em Deodoro molinho, mas quem mora na Zona Sul não vai nunca. Você entende? Não vai, cara. E aí, cara, os grandes investidores, quem faz o estádio ser barato pro povão é justamente o cara que paga caro. É o cara que compra, por exemplo, camarotes, é o cara que compra o naming rights, é o cara que compra uma série de ativos que entendem dentro de um estádio de futebol. O Corinthians deu errado. O Corinthians é um exemplo de não fazer, como não se deve fazer. E você fazer um estádio do Flamengo hoje, por exemplo, em Deodoro, na Baixada Fluminense, que para mim seria ideal, é onde tem a maior concentração de torcedores do Flamengo. É legal, é ótimo, mas pô, a gente não pode querer afundar o Flamengo, né? Afundar o clube, porque o estádio hoje, se você conversa com qualquer especialista, um estádio não sobrevive de renda exclusivamente. Não sobrevive. Ah, mas o Flamengo vai lotar o estádio todo jogo. Não adianta. Não sobrevive disso. Sobrevive de entretenimento que você vai gerar dentro daquele estádio. Ah, de shows? Também, mas não é só shows. É você manter aquilo ativo, aquilo vivo. O Morumbi funciona 24 horas, cara. Morumbi, tu chega de manhã lá, num dia de semana, tá lá funcionando, vários restaurantes. Pô, tem a oportunidade de sentar num restaurante daquele de nome. Cara, eu não me lembro qual é o nome do restaurante, mas tem um restaurante lá de comida japonesa, tem uma churrascaria, tem um restaurante de comida japonesa, tem um restaurante da Brahma. E aí o cara senta, cara, o restaurante é todo de vidro. Tu senta no restaurante, tu tem a visão do estádio inteiro, dentro do estádio, no primeiro andar. Porra, olha a experiência que você tá gerando. Olha como que você tá movimentando o estádio o tempo todo. Tá gerando recursos pro clube. O estádio tá pagando-se. Não vai pagar só no dia de jogos. E quando não tiver jogos, e quando tiver de férias, por exemplo, como é que você paga a operação? É complicado. E aí você pega, por exemplo, você faz isso. Como é que você vai levar os grandes investidores se o estádio fica localizado numa região mais afastada do centro, por exemplo? É difícil, entendeu? Então tem essas questões. Realmente, eu, no primeiro momento, cara, se você me perguntasse há 2 anos atrás, eu sempre defendi aqui. Falava, é um absurdo o Flamengo não construir um estádio na Baixada Fluminense. Eu cheguei a convidar aqui o ex-prefeito de Caxias, o Zito, né, que é um grande rubro-negro, para poder vir aqui, porque ele chegou a dizer uma vez que ele doaria de graça um terreno para o Flamengo. De graça, não, o Flamengo tal. Por que não constrói? Por causa disso, sabe? Porque não é só o terreno, é a operação do estádio. Você não consegue atrair patrocinadores, investidores para poder conseguir capitanear recursos e, com isso, você até baratear o custo do ingresso, entendeu? Costumo dizer, e os especialistas dizem, né? Para você poder ter uma área muito popular, você tem que ter uma área muito cara que pague essa área popular. Você consegue compreender? Acho que é mais ou menos assim. Você dá conforto, por um lado, para um público que pode, e com esse público aqui que pode pagar por determinadas experiências, você acaba bancando o outro botando ingressos mais baratos. O ingresso do Corinthians, por exemplo, o que adianta ser lá em Itaquera, num local muito afastado do centro? Ah, tem metrô na porta, o acesso é bom. Beleza. Mas os investidores não chegaram, cara. São Paulo, hein? Gente, a diferença de São Paulo em termos de capital de investimento e tal, para o Rio de Janeiro é absurda. O dinheiro mora em São Paulo. E mesmo assim o Corinthians não conseguiu atrair investidores. Teve que fazer o naming rights lá, colocando o nome da Neoquímica, por um valor muito inferior àquilo que imaginava-se. Os camarotes não são camarotes com propriedade, e sim espaços que são alugados de forma esporádica. Então, assim, é um exemplo que deu super errado. Então, aonde é um local ideal? É óbvio que é próximo do centro da cidade, próximo de onde é o próprio Maracanã. Ah, mas Fábio, então, mas no centro da cidade não tem. O ideal seria na Zona Sul, pô. Tenho dúvida. Você pegar um estádio do Flamengo e colocar na Zona Sul, é elitismo. Cara, entenda como quiser. Seria o ideal. Você pegar, construir um estádio do Flamengo onde é a Gávea, meu amigo, o Flamengo seria uma máquina de fazer dinheiro. Porque o Palmeiras é isso. O Palmeiras tem um estádio localizado numa zona muito nobre de São Paulo. E aí, cara, zona central, zona nobre, atrai. Cara, tu chega no estádio do Palmeiras, quem já foi sabe o que eu tô dizendo. Tu fica maluco de tanto comercial, de tanto anunciantes que tem o tempo inteiro. É anúncio em volta do estádio
todo são aqueles letreiros luminosos com anúncios, anunciantes de tudo quanto é lado, tu não para aquilo de ver propagandas e mais propagandas, e isso sustenta o clube. É o tempo inteiro, é impressionante. Tinham me falado isso antes de eu ir, porque eu já frequentava o estádio antigo do Palmeiras, né, onde eu tinha ido algumas vezes. O novo eu nunca tinha ido. Quando eu fui agora, eu fiquei assustado, cara. Falei, que isso, cara? Isso é uma máquina de dinheiro. E você não consegue fazer esse tipo de coisa se você leva para longe. Infelizmente, cara, é assim que funciona, né? Leva para longe do centro da cidade.